Começo agradecendo todos que vão ver essa aula agora, mais pra frente, e eu tenho dois pedidos para fazer. O primeiro pedido é: quem está no Brasil vai ter um link aqui embaixo para que vocês possam ajudar uma pessoa que é muito querida para mim e que está passando por uma situação muito difícil. Então, eu preparei toda uma aula com todo o meu amor e carinho. E a moeda de troca é ajude se você puder. E se você estiver no Brasil, essa minha amiga. Se você estiver aqui em Portugal, tem um gatinho que tá passando por uma situação muito, muito, muito triste, que eu também tô fazendo parte da vaquinha para arrecadar para ele. Então, se você estiver aqui em Portugal e puder, por favor, ajude. Moeda de troca é sempre legal. E é só isso. Curta, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora para essa aula. Como vocês podem perceber, a minha voz não está boa, eu estou super gripada, mas se eu não começasse hoje, eu não voltava a gravar vídeos. Então, para isso, vamos gravar vídeos. Arcanos maiores e signos. Eu quero começar essa aula falando de um tema polêmico, Big Brother Brasil. Por quê? Eu vou convidar vocês a relacionarem os arcanos maiores com o Big Brother nesse primeiro momento e depois com pessoas que vocês conheçam. Eu estou acompanhando super? Não. Mas é óbvio que o meu feed tá cheio de Big Brother. E aí, quando a gente fala de como fica mais fácil entender os arcanos maiores, a dica é: relacione o arcano maior a uma pessoa de um determinado signo, a gente vai ver todos eles, de um determinado signo que você conheça. Então, o que que eu sei? Eu sei que essa edição 2026 está pegando fogo porque a Ana Paula está ali falando, falando, falando. Ela está usando todas as ferramentas que ela pode. Quem usa ferramentas? O mago. Nós temos uma pessoa super nova, super imatura, que tem rompantes, que é a Milena. Nós temos um apaixonado, uma pessoa que segue o coração, que é o Juliano. E hoje nós temos uma pessoa que está dentro da casa, mas fora do jogo, vendo tudo por uma outra perspectiva, que é o Breno. Eu não vou colocar todos aqui, mas é esse o convite para que essa aula seja fluida. Nós vamos entender a relação dos arcanos maiores com signos, com planetas, e eu quero que você pense numa pessoa desse signo, para que quando você terminar essa aula, você sempre saiba com quem você pode relacionar os arcanos maiores. Começamos sempre com o louco. E o louco, ele tá muito ligado à parte de aquário. Nessa astrologia, a gente vai ter aquário aqui, por quê? Porque o louco tá ligado à liberdade, espontaneidade, mas também a essa irresponsabilidade. O aquariano é aquela pessoa que ele começa projetos, só que ele não termina. Ele gosta muito de começar coisas, ele tem essa energia, esse pico maravilhoso de energia, e dali a pouco ele cansa. E quando ele cansa, a gente não. Eu sou aquariana, né? A gente não tem aquela estabilidade para continuar. Então a gente tem aqui Urano, mas a gente tem Aquário muito, muito forte, que é o regente atual de Urano, regente na astrologia moderna, e que vai mostrar pra gente qual é a personalidade desse arcano. E aí é o convite que eu fiz. Pensa numa pessoa de Aquário e entende como você pode relacionar essa energia do louco com a energia de um aquariano. Veja o aquariano começando projetos malucos que ele não sabe se vão dar certo, que para todo mundo é loucura, mas que na cabeça do aquariano faz todo sentido. E aí você me diz se não é a cara de aquário. Passamos para o mago. O mago está ligado
a Mercúrio, ou seja, comunicação, intelecto. E Mercúrio rege que signos? Gêmeos e Virgem. Então, Mercúrio está ligado com Gêmeos e é muito difícil você conseguir debater com o geminiano, até porque o geminiano ele debate com ele mesmo. É muito interessante. O geminiano raiz, geminiano mesmo, de coração, é aquela pessoa que ele tem mais de uma opinião. Então, se ele entender que a opinião dele não tá tão certa assim, ele vai te mostrar que a opinião dele nunca foi aquela. Que ele já tinha outra opinião e que você que não tinha entendido, ele só estava pegando pontos de vista diferentes. Eu adoro isso em Gêmeos, mas enlouquece qualquer um. É muito divertido, mas enlouquece qualquer um. E Virgem nunca tá errado. A gente tem Touro também, que nunca tá errado, mas, né? Mas Virgem, ele tem uma organização mental que quando você vê, você nem sabe seu nome, porque o virginiano sabe. Ele sabe mais, ele sabe melhor. Então, é essa energia que eu quero que vocês peguem. O mago, quando eu tiver dúvida de como ele está aparecendo no meu jogo, imagina ou uma pessoa de Gêmeos ou uma pessoa de Virgem falando com você. Aquela pessoa vai te convencer no trabalho, no relacionamento, no dinheiro. Aquela pessoa consegue te convencer? Você já entendeu a energia do mago. Aí eu vou voltar ao gancho do Big Brother, que é quando você tem um arcano, você tem o lado bom e o lado ruim. Eu falei ali no louco que o lado ruim é a irresponsabilidade. A gente começa projetos que não termina. E o mago é a manipulação, porque quando você é muito bom com as palavras, um enorme problema é a manipulação. Você fala tão bem, com tanta eloquência, com tanta verdade e certeza, que as pessoas que têm um pouquinho de dúvida vão realmente achar que elas estavam totalmente erradas. Nós vamos para a sacerdotisa. Adoro essa carta e adoro essa relação que a gente faz, porque muita gente entende a sacerdotisa como uma bruxa. Eu sempre falo isso. A pessoa me falou de uma bruxa, de uma mulher, de uma coisa. E a sacerdotisa, ela é regida pela lua, por câncer. Então, pode ser uma bruxa, sim, mas não é uma bruxa qualquer, é uma bruxa canceriana. É uma bruxa ligada com o planeta. Planeta nesse sentido de astrologia, onde Sol é planeta, Lua é planeta, com o planeta Lua. Porque uma bruxa de Áries não é uma bruxa de Câncer. Deu para entender? Uma pessoa de câncer, ela tem muito, muito mais carinho, conexão do que uma pessoa de Áries. Então, quando você pensar na sacerdotisa, lembra que ela está ligada à lua e ao signo de câncer e que ela não é só uma força. Ao contrário, ela é uma força introspectiva, porque existe beleza e muito poder na introspecção. Mas a sacerdotisa é uma energia yin, não yang, certo? E nós temos a imperatriz, imperatriz ligada a Vênus. Aqui você já sabe de tudo. Porque quando você lembra que a imperatriz está ligada a touro, o taurino, via de regra, ele gosta de conforto, ele gosta de beleza. Veja a imperatriz sentada no seu trono, confortável. Ela não está num trono de pedra. Ela tem almofadas, ela tem toda uma pompa, porque é isso que Vênus fala. É a beleza pela beleza. Não é a beleza porque não, a pessoa ama o belo. Ela ama o conforto, ela ama o comer. Não é comer pela comida, é comer para sentir os sabores, para tudo isso. Novamente, eu te convido a fazer essa reflexão. Quando sai a imperatriz, não é a imperatriz pela imperatriz.
Saiu a imperatriz no trabalho, numa pergunta relacionada a trabalho, essa pessoa, ela quer conforto, ela quer beleza nesse trabalho. Ela não quer ser mais um. Ela quer que o trabalho encontre nela e ela encontre no trabalho uma sinergia de conforto, de estar bem relacionada lá dentro. O taurino, ele tem um charme, um magnetismo muito bom. Não sei quantos de vocês conhecem e convivem com taurinos, mas os taurinos são, por excelência, atraentes. Eles atraem as pessoas para orbitar ao redor dele. E Libra vai fazer aquele meio de campo com todo mundo. Você não conhece um libriano que tem inimigos, porque o libriano não tem inimigos. Todo mundo gosta do libriano. Ele é muito, muito, muito capaz de entrar e sair bem dos lugares. Volta a falar de Ares, que tem todas as suas qualidades, inclusive nós já vamos chegar nele, mas é isso. Uma imperatriz, ela tem essa entrar e sair dos lugares, coisa que um ariano não consegue muitas vezes, que o leonino briga. Vamos falar de Ares? Vamos falar de Ares. Aonde está Ares? Bem. Ares bem está no imperador. No imperador você vê aquela iniciativa, aquele fogo, porque aqui, e isso é muito importante da gente perceber, aqui começam os signos do zodíaco. Quando a gente estuda, eu sempre falo para as pessoas: comece estudando o Rider-Waite-Smith. Por quê? Porque ele tem muitos elementos que vão te ajudar, inclusive a ordem. Nós vamos entender quando chegar na força que essa ordem ela fica perfeita se a gente inverte a força com a justiça. Ares começa aqui. Ares é o primeiro signo do zodíaco e aqui ele tem a parte da energia. Eu poderia ter colocado o planeta Marte? Poderia, mas eu quero que a gente foque em Marte em um outro momento. Aqui a gente tem a espontaneidade que só Ares consegue ter. E a estabilidade vem no Papa, no Hierofante. Aqui no Hierofante, o que a gente já tinha falado de touro, de gostar de coisas belas, aqui a gente está falando do touro terra. Signo de terra, signo firme, signo que você pode confiar. Quando você olhar para o Papa não é uma carta, apesar de falar de valores espirituais, que vai te deixar na dúvida. O Papa é uma carta estável como a Terra, porque ele está ligado à Terra. Diferente dos amantes, dos enamorados, que está com signo de Gêmeos. E aí a gente tem essa dualidade. As escolhas, a comunicação, uma comunicação, como a gente já falou de Gêmeos, muito completa. Não sempre assertiva, mas sempre completa. É o que a gente estava conversando, o Gêmeos conversa com ele mesmo. Não precisa de mais ninguém para conversar com ele. No carro, a gente tem Câncer. Câncer é um signo que quem não conhece acredita que não é um signo forte. Isso é um erro, nossa, enorme, porque o canceriano, ele é muito protetor. O canceriano, para com quem ele ama, ele vai proteger. E o carro, muitas vezes a gente não consegue ver isso, é uma carta que está ligada ao emocional. Quando a gente faz o caminho do louco, a gente entende que o carro é emocional porque ele está nas 9 primeiras cartas, nas cartas que falam do nosso interior. Mas algumas pessoas, elas acham que o carro fala só sobre ação, movimento. É uma ação, é um movimento que está ligada com você, com o seu interior ou o interior do consulente, obviamente. A força. A força está ligada ao signo de Leão.
Ah, porque tem um leão. Não, porque é uma carta que vai te falar desse poder que o leonino tem. O leonino, ele fala da importância de você se valorizar. O que muita gente entende ser ego puro, na verdade, é auto-amor. Eu sou aquariana, como eu falei no começo, e tenho muito essa coisa do comunidade, altruísmo, nananã. E me falta, e eu já entendi isso, eu trabalho muito isso, me falta ver a parte de me cuidar. Eu cuido dos outros e não me cuido. Eu me entrego aos outros, mas não aos meus próprios projetos. Quando você tem os opostos complementares, signos opostos complementares, eles falam justamente disso. O que falta em um, tem no outro. Então, o leonino é tido como um signo que fala muito de vaidade, que fala muito do ego, mas é a coragem do leonino que a gente vai ver na força. Porque não existe signo mais corajoso do que o signo de leão. Então, é essa força que só o leonino tem que faz com que a gente consiga domar as nossas próprias feras. E aí vem uma carta que eu adoro, porque quando a gente relaciona ela com o signo, ela fica muito clara. Eu não conheço um virginiano que seja extrovertido. Não consigo imaginar um virginiano indo para balada e se divertindo horrores como um sagitariano. E aí fica fácil a gente entender a energia do eremita. O eremita é aquela pessoa que sábado à noite vai estar em casa lendo um livro e pensando como a vida dele é maravilhosa, porque ele está lendo o livro dele. Não é uma solidão, é uma solitude. E é isso que relacionar o virginiano ao eremita nos ajuda a entender. Os eremitas modernos, que são os virginianos, eu gosto de virgem com ascendente em virgem. Esses são, meu Deus do céu, nunca vai sair de casa, vai ficar sempre na toquinha. São pessoas felizes. Eu vejo muitos alunos achando que o eremita é triste. Só que ele não é. Ele sabe a força que ele tem, ele entende a sabedoria interior e ele é muito bem resolvido com isso. Então, relacionar com o signo de Virgem, pega uma pessoa virginiana e você vai entender que o eremita, ele olha para si como um virginiano olha para si. E isso é maravilhoso. Chegamos na roda da fortuna. A roda da fortuna, ela está ligada a Júpiter, está ligada à expansão, à sorte, a oportunidades. É um planeta que demora, é um planeta que tem ali muitos anos para cruzar, e é um planeta ligado a Peixes e a Sagitário. Peixes, muita gente também relaciona só com a parte afetiva, mas Peixes é um signo que é muito, muito, muito ligado à espiritualidade. Sagitário, muita gente relaciona só com a parte festeira, mas grandes mestres são sagitarianos. Tanto que a gente tem que os centauros estão ligados a Sagitário. E os mestres, por exemplo, o mestre do Hércules era um centauro. Então, esses rótulos que a gente dá para os signos, então todo pisciniano é chorão. Pode até ser, mas todo pisciniano é espiritualizado. Todo sagitariano é festeiro. Pode até ser, mas todo sagitariano é estudioso. Não precisa ser estudioso de matemática, mas ele vai buscar um propósito para a vida dele e vai seguir este propósito. É um signo muito ligado a isso. Na justiça, nós temos Libra. Parece muito óbvio, porque o símbolo de Libra é o símbolo da justiça. Lembra que eu falei lá atrás que aqui a gente vê por que
é uma das explicações que Rider-Waite, que o Arthur Rider, ele muda a ordem da carta da justiça, que era a carta 8, para a carta 11, porque a gente vai seguindo os signos, com exceção da roda da fortuna, numa sequência lógica, numa crescente, que é a mesma lógica crescente dos signos do zodíaco. Libra é um signo que busca esse equilíbrio com raciocínio. É um signo mental. Muita gente acha que não, mas Libra é ar e é mental. Pensa numa pessoa de Libra, ela quer essa justiça, mas ela vai conversar com você, vai falar para que vocês consigam se entender. Ela não impõe a vontade dela como os signos de fogo fazem. Não é todo signo de fogo, pelo amor de Deus, não me xinguem, não me linchem, mas a maioria dos signos de fogo vão vencer pelo cansaço, pela força. A maioria dos signos de terra vão vencer pela teimosia. A maioria dos signos de água vão vencer pelo apelo emocional. Mas os signos de ar não. Os signos de ar vão falar com a gente no mental. Então, Libra busca esse equilíbrio mental. O pendurado, o enforcado. A gente tem aqui peixes, a gente tem Netuno. Como a gente falou, o pendurado, ele tá muito ligado à pausa. O único signo que consegue fazer essa pausa é peixes. Muito ligado à espiritualidade. O pisciano não tem ego. Então, ele é muito, muito, muito altruísta. Pensa demais nos outros. E aqui, quando a gente olha para si mesmo e fala, eu tô bem, eu preciso dessa pausa, nós temos que deixar o nosso ego para trás. Porque ninguém que acha que sabe a resposta certa, vai fazer uma pausa. E o pendurado fala justamente disso, que em alguns momentos a gente precisa parar, mudar a perspectiva e se deixar ver com outros olhos. Na nossa jornada, nós temos Escorpião. Escorpião é o signo mais ligado à transformação que existe, é um signo de água. E aqui a gente consegue, relacionando a morte com o escorpião, entender que nós estamos muito longe de uma morte real e muito ligado a uma transformação profunda. O escorpião é o signo no nosso mapa astral e na nossa vida que faz com que você repense aquelas verdades que a gente jura que são inabaláveis. Porque para o escorpião não existem verdades absolutas. Tudo é sempre mutável. Chegamos na temperança com o Sagitário. A temperança, ela consegue equilibrar tudo, assim como o sagitariano. Consegue equilibrar a vida noturna com os estudos, mas ele está sempre ligado à expansão. O sagitariano tem propósito e por isso ele sempre vai querer buscar o máximo. E é exatamente isso que a gente tem na temperança. Eu sei que o povo vai me xingar, mas não fui eu que fiz essa tabela. Essa tabela existe muito antes de eu nascer. Capricórnio é ligado ao arcano do diabo e faz muito sentido quando a gente entende que o arcano do diabo é excelente para a parte financeira. Eu sempre falo isso, que as pessoas não entendem, mas ele é a melhor carta do mundo para a parte financeira. E qual é o melhor signo do zodíaco para a parte financeira? É Capricórnio. Não adianta a gente falar, não. Tem signos que vão conseguir fazer uma gerência melhor dos recursos, como Virgem. Não consegue. Você quer ver uma pessoa ganhar dinheiro, ela tem um Capricórnio forte no mapa astral dela.
Porque se ela não tem, ela não consegue. Ela ganha dinheiro, gasta dinheiro, ela não mantém o dinheiro. Essa parte material que o capricorniano domina está ligado ao arcano do diabo. E aí, tudo na vida tem aquela força destruidora. Essa força foi representada por Ares, deus da guerra para os gregos. E aí a gente tem Marte, o planeta vermelho. E aonde Marte se manifesta? Na impulsividade louca de Ares e na vingança que o escorpiano tem. Porque o escorpiano tem excelentes qualidades como todos os signos, mas a vingança, aquela vingança por vingança, o escorpiano faz. E nós vemos isso na carta da Torre. A Torre tem toda essa energia pesada que é necessária, porque muitas vezes a gente precisa que tudo vá ao chão para que possa ser reconstruído. O aquário mesmo está ligado à carta da estrela. É uma carta que está ligada à renovação, à esperança, a esse mundo utópico que o aquariano acredita mesmo existir. É uma coisa que quem tem um aquariano na vida sabe que vivem numa realidade paralela, diferente, não é a mesma que a nossa. Peixes está ligado com o arcano da lua. E aí, quando eu falo que a lua é perigosa, é porque peixes também pode ter uma sensibilidade tão aflorada que você não consegue conversar. Ou uma imaginação tão fértil que você não consegue alcançar. E nós temos o Sol ligado com o arcano Sol e também com o signo de Leão. Signo de Leão que traz essa força, essa vitalidade que precisa na nossa vida. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Então, eu conheço muita gente que não gosta da carta do Sol, porque diz que é uma carta que floreia muito, mas é uma carta que te coloca no lugar certo. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Então, quando aparece o sol, você sabe que você vai ter vitalidade, você sabe que você vai ter força para fazer tudo aquilo que você precisa. Nós temos Plutão para o julgamento. Mais uma vez, nós temos o Escorpião. Para nós, o julgamento é uma carta um pouco estranha, um pouco difícil, porque a gente não se sente na obrigação de fazer coisas boas para ir para o céu. E eu sempre vou repetir isso. Quando o tarô foi elaborado, existia uma meritocracia para chegar ao céu. Então, você fazia coisas boas e você tinha a certeza de que você tinha tido uma vida boa o suficiente para ir para o céu. E fechando com o astro mais chato da face da Terra, brincadeira, que é Saturno. E Saturno fala de estrutura, realização, conclusão, que é tudo que a gente tem no mundo. A carta do mundo é uma carta de plenitude, é uma carta que traz para gente aquela certeza de que o que foi plantado foi colhido. E isso é extremamente importante, porque se a gente só planta, quando que a gente vai colher? Tem um ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas se ninguém nunca tivesse plantado, ninguém nunca teria colhido. E nós vamos plantar para as gerações futuras, sim, mas nos preocupando com a nossa vida, com a nossa realização. Eu posso não colher as tâmaras, mas eu vou plantar a árvore porque eu sei que esses frutos vão ser colhidos por pessoas que vão se lembrar de mim. Não é uma questão de meritocracia aqui. A meritocracia ficou no julgamento. Aqui no mundo, a gente tem uma
realização por ser quem somos. Você sabe que você deu o seu melhor e é aqui que você vai colher. Sempre que a gente tem uma aula, a gente precisa fazer um resumido. Signos de fogo. Nós temos em Áries o imperador, Leão, a força, Sagitário, a temperança. Até aqui, ficou claro essa correlação entre os signos e o arcano? Resuminho, e aqui a gente consegue ver uma linha perfeita. Eu vou voltar um. Nessa, a gente até vê a força do fogo, mas a temperança ali, ela deixa assim uma dúvida. Mas aqui não. Aqui são cartas que te mostram que terra é terra. Então nós temos em Touro o Papa, em Virgem o Eremita e em Capricórnio o Diabo. São cartas estáveis, são cartas fincadas na terra, são cartas que não deixam brecha para saírem voando. Ao contrário, elas te trazem para a terra com elas. As três cartas te puxam para a terra com elas. Gêmeos, Libra e Aquário gritam ar. Gritam que a gente precisa trabalhar a mente mais do que trabalhar o corpo. E aqui é interessante que a gente tem três tipos de comunicação. Uma comunicação que é um diálogo, uma comunicação que é para equilíbrio e uma comunicação que é utópica. É aquela vontade de que tudo dê certo. E para fechar, nós temos Câncer com carro, Escorpião com a morte e a Lua com peixes. Nós temos três formas de sentir diferente. Nós temos o ir com o respeito aos meus sentimentos, o desapego, entendendo que nada é para sempre, e aqui aquele escapismo que às vezes é necessário e às vezes é perigoso. Essas três cartas, elas falam muito para a gente de como a gente pode sentir mais profundamente. Para fechar, quando a gente tem um mapa astral, eu gosto muito de fazer a roda do ano no mapa astral. Quando a gente tem um mapa astral, a gente vai ter cada um dos arcanos. Depois, isso vai ficar disponível no YouTube, depois vocês deem um pause, tentem fazer uma tiragem com essa visão para ver como está o seu ano se os arcanos conversarem. Precisa ser só arcanos maiores? Não, maiores e menores. Como eu tiro? Eu coloco uma carta no meio, então nós temos o mapa astral. Eu ponho uma carta no meio, que vai ser a carta da regência, pode ser da regência do ano, pode ser da regência do mês, pode ser da regência do período. Mas aí, estipula um período na sua cabeça. Porque um período é uma coisa um tanto quanto solta. Um período pode ser um mês, 10 dias. Então, quando você vai fazer uma jogada, isso não só para esse tipo de jogada, de mandala astrológica, principalmente para quando você vai fazer qualquer tipo de jogada para consulente. Eu tenho muito consulente que fala assim: eu vou arrumar um relacionamento? Eu sempre peço, pergunto em 6 meses. Por quê? Eu vou arrumar um relacionamento? Sim. Eu estava conversando com alguém que me falou uma frase engraçadíssima que é: uma amiga minha que devia estar nessa aula ainda não entrou, mas ela vai saber que é ela. Então eu já vou falar o nome, a Débora, que me falou assim: eu perguntei se vai ter uma mudança na minha vida, mas depois eu refiz a pergunta para uma mudança boa, porque mudanças podem não ser boas. Exatamente. Mudança, você cair e começar a mancar é uma mudança na sua vida, mas não é uma boa. Então, quando a gente vai fazer uma mandala astrológica, ela pode ser para uma semana.
Por que uma semana? Porque você vai estar pegando entre uma lua e outra, né? Você vai estar pegando fases grandes de lua. E isso tá ok. Você só tem que mentalizar. Você pode fazer mandala para você para cada lunação ou para cada lua cheia. A lua é um bom parâmetro de tempo, ou um mês é um bom parâmetro de tempo, ou 6 meses, um ano. Por que que eu falo isso? Porque é legal a gente tirar para a gente mesmo, para que a gente possa usufruir o nosso melhor momento. Se hoje eu resolvi tirar, coloco 10 dias. Então, primeira coisa, eu tiro uma carta e coloco ela no centro da minha mandala. E aí, as outras cartas que eu vou tirar colocando elas, mas pensando nessa relação. Eu entendo que quando a gente vai fazer a mandala astrológica, a gente pode sempre usar maiores e menores, sendo maiores e depois conselho com menores, ou maiores e menores juntos e você tira 3 cartas. Usar só os menores adianta? Não, porque a energia arquetípica está nos maiores. Eu não vou prometer, mas até o final desse mês eu vou gravar a aula de arcanos menores para que a gente tenha isso. E aí a gente consegue entender que o arcano menor ele direciona o nosso ponto de vista. E o arcano menor, direcionando o teu ponto de vista, você precisa que pelo menos esteja presente os maiores. Por que que eu digo isso? Porque eu, quando comecei, muito tempo atrás, só tirava arcanos menores. Dá para fazer jogo só com arcanos menores? Facilmente. Se você for fazer uma cruz celta, se você for fazer um peladão e você quiser tirar só arcanos menores, não tem problema, pode fazer, mas mandala astrológica não. Mandala astrológica, você precisa ter pelo menos a possibilidade de uma energia arquetípica que você precisa trabalhar. Então, a minha recomendação é para mandala astrológica, arcanos maiores, conselho com arcanos menores, ou misturado. Penso que é isso. Por hoje é só. Imagina. Meus amores, foi um prazer. Preciso de perguntas, porque são as perguntas que me fazem ter material para gravar vídeo. Eu sempre falo isso e parece ser piegas, mas não é verdadeiro mesmo. Na minha cabeça, todo mundo sabe jogar tarô. Na minha cabeça, isso é muito lógico. Então, quando uma pessoa me faz uma pergunta, por mais boba que a pessoa ache que é a pergunta para ela, para mim, me dá ideias de coisas que eu posso abordar. Por quê? Para mim, todo mundo relaciona o arcano maior com uma pessoa. Eu tenho pessoas que são escritas. Eu sou igualzinho o estereótipo do louco, mas igualzinho, sem tirar nem pôr. Eu sou aquela pessoa que tenho toda a. Vamos! A pessoa falou pra mim: vamos montar um balão? Eu falo: vamos, por que não, gente? É um balão, vamos voar. E eu tenho todo o lado negativo do louco. Aí eu falo que eu vou. Aí depois dá preguiça, eu arrumo uma desculpa, sabe? Então o louco ele tem a sombra dele e eu vejo muito em mim. E é claro que eu relaciono todos os 22 arcanos com pessoas de signo. E para mim, todo mundo fazia a mesma coisa. Então, imagina a minha surpresa quando não faz. E quando eu trago o Big Brother do Brasil, por quê? Porque hoje eu moro em Portugal. Então, as minhas referências não são as mesmas referências que o pessoal daqui, que os meus alunos daqui. Eu já tentei fazer isso com filme. De falar, não, eu vou pegar o personagem X e falar que, né, qual arquétipo que ele tem. Mas os nossos filmes no Brasil não são os mesmos filmes que aqui.
Não que não sejam o mesmo filme, são, mas não é a mesma experiência. Eu consigo falar de uma personagem de TV para os brasileiros, mas eu assisto muito pouca televisão aqui em Portugal. Então eu não tenho esse parâmetro comparativo. E isso para mim é ruim. Então, quando vocês fazem perguntas, eu consigo elaborar formas de explicar. Mas na minha cabeça é tudo muito simples. Na minha cabeça é tudo muito explicado. Por isso, comenta, pergunta, leva para o grupo. Quem não está ainda no grupo, é só me pedir através do Instagram, @bruxazen, ou do e-mail, abruxazen@gmail.com. Por quê? Porque eu tinha deixado o grupo aberto e aí deu uma enorme confusão. Começou a entrar muito robô e essas coisas. Eu tive que fechar o grupo. Então, é um grupo fechado, mas é um grupo gratuito para todo mundo poder fazer as suas misturanças. E bora estudar tarô. Mês que vem, esse mês vai ser de tarô, mês que vem eu volto a gravar sobre baralho cigano. Vamos estudar oráculos, vamos conseguir ter essa busca por autoconhecimento com uma ferramenta que está entre nós há muito tempo. Beijo para vocês. Dúvidas, sugestões, reclamações, pode me mandar no particular depois e a gente vai se falando. Beijo.